Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da rodada de fim de semana do Campeonato Mineiro e também da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Além, é claro, também da contratação de Dedé para o Cruzeiro ou não, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer ao longo aqui do nosso trabalho. Comigo aqui, Fernando Almeida e Matheus Rabelo. Começando com você, né, Matheus? Há muito tempo que não vem aqui participar conosco. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigo internauta. É isso aí, a rodada cheia, né? Teve várias questões esportivas hoje. Essa expectativa a respeito do Dedé. O Sada Cruzeiro perdeu a final, a terceira final consecutiva que chega. Teve a derrota do Atlético e teve também o Cruzeiro os preparativos para amanhã, né? O jogo, mais uma rodada do Campeonato Mineiro. E você, Fernando? Tudo bem? Bom, tudo bem, é isso mesmo. O Matheus já deu um resumão aí do que a gente vai falar. Vou falar também da eliminação do América, que perdeu para o Vila Nova, que já encaminhou aí uma classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. E a América, hein? América é sem jeito mesmo, né? É, o América não tem jeito mesmo não, Matheus. Mas na nossa conversa a gente vai debatendo também sobre isso. Eu gostaria de convidar o internauta para participar conosco. Basta acessar o portal Tempo Online, enviar a sua pergunta ou também pelo Twitter, @super_FC, essa mensagem que você vê aí abaixo. Vamos começar falando sobre o Campeonato Mineiro, Fernando? Você quer falar sobre o Atlético ou sobre o Vila ou sobre o América? Você pode até escolher agora. Bom, a gente pode começar então pelo América, já que pelo América. pega Então, esses dois clubes aí. Bom, pelo que a gente pode ver do América, continua aquele time meio desconexo, né? Já que no meio do Campeonato Mineiro, tentando formular um time, mudou de técnico no meio da competição, tentou algumas alternativas, Rodriguinho, que é o principal jogador, querendo ou não, da equipe ali, o meio de campo, não conseguiu voltar àquela velha assusta, forma né, do ano passado, o Rodriguinho ser o melhor jogador do América. Né? Isso me assusta muito. O Fábio Júnior, o artilheiro da equipe, também não pode resolver tudo sozinho. No começo da temporada pensou que o Felipe, outro veterano, seria uma boa opção ali para o ataque, também não conseguiu emplacar. Então é difícil falar dessa eliminação do América por essas questões do time estar se encaixando durante a competição, né? Então o Vila Nova, ao contrário, começou bem, contratou um ótimo técnico, o Alexandre Barroso, que conseguiu dar uma dinâmica boa, um cara que tem bastante estúdio na área, né? Estudioso no caso, sabe muito sobre tática, sobre como falar com jogadores, então atua bem nessa área aí. Em relação ao Cho também, tem que ser destacado porque levou essa equipe bem, o ataque aí, vestiu a camisa 10, até um dos cogitados para ficar no América na Série B. O Vila deve fazer e jogar a Série D no caso, mas com essa classificação, jogador parece que já está garantido. Um jogador querendo um pouco mais de projeção, obviamente é muito melhor jogar a Série B do que a Série D. Não, mas foi um dos destaques mesmo do Campeonato Mineiro, que ainda tem essa reta final que o Vila pode surpreender, mesmo sendo difícil diante dos gigantes da Atlético e Cruzeiro. Caro Matheus, te surpreende essa campanha do Vila Nova? O Vila Nova, ele historicamente sempre foi um clube grande de Minas Gerais, né? Ele já fez parte da força mesmo dos times mais fortes, né? De Minas, como a quarta potência, na época Atlético, Cruzeiro, América e Vila, mas há muito tempo, né, que o Vila Nova não conseguia mesmo ter um padrão de jogo. Eu acho, sinceramente, que os torcedores do Vila me perdoam, mas eu acho que é mais pelo nível técnico baixo do Campeonato Mineiro do que mesmo méritos do Vila Nova, que eu acho que tem uma equipe que hoje no Mineiro ele tem condição de estar onde está. Ele não está lá à toa, por causa, eu acho, do baixo rendimento das outras equipes, tirando o Cruzeiro e Atlético, que faz uma campanha excepcional. Né? E não só do Vila Nova, né? A gente também esperava, por exemplo, uma atuação muito melhor do Boa Esporte e também do América, dois fiascos no Campeonato Mineiro, né? Sim. E obviamente o Vila Nova... Fizeram boas campanhas em campeonatos nacionais. Né? E na verdade a gente espera, igual você sempre falou aqui, a gente espera boas campanhas tanto de Vila Nova quanto de América, aliás, desculpa, do Boa e do América, porque são clubes que têm um investimento maior, por exemplo, que o Vila Nova. Sim. O Vila Nova é, como o Fernando já lembrou, um time de Série D, que vai disputar a Série D esse ano, que conseguiu essa classificação também nesse fim de semana, né? E não disputa a Série B igual Boa e América. No caso do América, com a estrutura que o clube tem, a obrigação era de disputar até uma vice-colocação ali. Não falo nem para ser líder do Campeonato Mineiro, mas dava para aproveitar esse Atlético que está jogando
meia boca no Campeonato Mineiro e tentar avançar talvez até em segundo, né? Mas, para variar, América hoje, o América hoje, infelizmente, na verdade, não transparece organização, é um time abaixo da crítica. Eu entendo o trabalho do Salum, o Salum é um cara sério, é um cara que trabalha muito, mas tá difícil, né, Fernando? As contratações que foram fechadas para essa temporada não encaixaram muito bem, né? Igual a gente falou, igual nomes como Felipe, que já fez várias... Já foi até carrasco do Atlético e Cruzeiro, principalmente do Atlético, então é a se repensar para a Série B já. O Salum mesmo que você falou já disse que é basicamente com essa formação que o América vai ir, mas obviamente conversar ainda com o Comelli para a Série B. É meio difícil realmente para o América essa questão, mas ainda tem a Copa do Brasil que está nesse começo, pode sonhar ainda pelo menos passar para a próxima etapa, talvez mais 2 etapas aí, mas o foco mesmo tem que ser a Série B. A Copa do Brasil a gente já sabe que é muito difícil. A Copa do Brasil, no caso, né, Matheus? O América venceu o Gurupi lá do... O time é do Tocantins ou do Piauí? De Tocantins, né? Acho que é Tocantins. Quem jogou no Piauí foi o Flamengo, né? O Gurupi perdeu para o América lá, 3-2. Jogo difícil, jogo estudado, a gente teve alguma... Claro, ninguém viu o jogo, porque ninguém estava lá, não foi transmitido em lugar nenhum, mas quem esteve lá nos contou que o jogo foi bastante equilibrado. O América conseguiu largar na frente, mas sempre pressionado, foram gols de contra-ataque do Fábio Júnior, mas o jogo de volta na quarta-feira é um passo decisivo para o América, né? E lembrando que o técnico do Gurupi foi demitido ontem. Eu acho, a gente vai entrar, de novo, eu acho que tem uma questão que a gente tem que falar sempre, né? Essa questão da torcida mesmo. O América, ele tem que ter um apoio, não adianta, a gente fica batendo nessa tecla, é cheio de piadinhas aí para todos os lados, não é à toa, porque é um absurdo mesmo o que a torcida do América faz. Deixou o time abandonado, o time precisa, a torcida precisa de renda. A gente, por exemplo, o Cruzeiro, o que foi, é claro, vamos guardar as devidas proporções, mas o Cruzeiro, depois de 2 anos muito ruim financeiramente, ele começa a se reerguer porque tem de volta o Mineirão. A torcida está comparecendo, está conseguindo montar time, o Cruzeiro está conseguindo fazer os times porque a torcida está comparecendo. O América, ele abriu mão de disputar o jogo de independência contra o Cruzeiro, que poderia dar uma força maior para o América, porque dentro do Mineirão o Cruzeiro já está acostumado, voltou a ficar acostumado a jogar bola de novo. O América poderia ter uma chance a mais, abriu mão para ter a renda. Foi certo nesse ponto, porque hoje, infelizmente... Pagou quase 3 meses de salário. E sem falar que estava tendo prejuízo todos os jogos. Como mandante de Independência. Então, por esse ponto foi positivo, mas para ver a situação do América, infelizmente, tem que ser repensado várias coisas. E o torcedor americano, topei com um após o jogo do Cruzeiro, estava irritado, estava pé da vida com o América, mas esses tipos de torcedores que são apaixonados têm que apoiar e tem que fazer campanha para a torcida ir no estádio. Quarta-feira é oportunidade. O América precisa dessa vitória para poder, agora não tem chance mais no Mineiro, mais do que nunca tem que voltar os olhos para a Copa do Brasil, tem oportunidade muito clara de classificar e precisa do apoio da torcida. E deve classificar, né? O Grupo é uma equipe muito frágil, não deve fazer frente ao América que... Não é Independência, mas se tratando de América, a gente pode esperar qualquer coisa também, né? Sim. Você tocou num assunto interessante, que é o fator torcida, o fator renda dentro de casa, né? Você citou o Cruzeiro, mas o Atlético também tem um esquema de sócio máxima, né? Muito bom. O torcedor vai a campo mesmo com o time reserva, leva 15 mil torcedores de Independência. Então é isso. Se não tiver torcida também, não tem nem a quem cobrar, né? O Rinaldo Silveira de Vila Velha, obrigado, Rinaldo, pela sua participação aqui, ele fala que o Salum tem boa intenção, mas não dá conta de fazer tudo sozinho. Eu concordo, parece que no América só o Salum tem dado cara a tapa, né, Fernando? Ainda tem, é bom lembrar que o América é movido àquele conselho administrativo, que são 7 ou 9, se não me engano, não estou sabendo precisar, são 7 ou 9 presidentes, que eles mesmos se chamam de presidentes, mas o mais ativo mesmo, obviamente, é o Salum, que é o que a gente sempre conversa, a gente e as outras emissoras, jornais e sites conversam após mais o jogo, e aponta mesmo como presidente. Ele que vai lá no Landa Drummond mesmo para cobrar tanto o técnico, tanto os jogadores, então ele é esse homem de frente mesmo. Que dá tapa, né? Realmente. Por trás tem outros bons americanos, como eles gostam de chamar, mas o que fica na frente mesmo do comando é realmente o Salum. A situação tá feia lá no Horto, né?
Vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético entrou com o time reserva ontem lá em Poços de Caldas e perdeu para a Caldense, tá? Não é o Caldense igual existe o Tombense, né? Eu me irrito muito fácil com essas coisas. É a associação. É a associação. Mas isso não é desculpa também não, tá? Porque o Palmeiras também é associação e... Ficou o Palmeiras. É o Palmeiras, né? Porque não há Palmeiras. Então isso tem regra, não. A gente que define aqui. Tá certo. No caso, o Atlético perdeu para a Caldense 2-1 e ficou longe do líder Cruzeiro, né? Apesar de ser um ponto de diferença, o Cruzeiro tem um jogo a menos e joga amanhã, Fernando, contra o Nacional aqui no Mineirão. O Atlético ele vacilou ali, mas eu acho principalmente, obviamente, por causa da expulsão do Carlos César. Provavelmente, se o Carlos César estivesse em campo a partida inteira, o Atlético não teria tanta dificuldade igual teve para vencer. Obviamente, enquanto estava com o Carlos César, estava tendo algumas dificuldades, mas é aquele começo de partida que serve para o time entrosar, já que é diferente você fazer um treino do que fazer um jogo. Esse time já treina há muito tempo, mas jogar mesmo partidas oficiais, obviamente, não joga há muito tempo. Não tem condição, não tem o padrão, por exemplo, que o time titular tem. Não tem o padrão tático, não tem o adversário, não tem a pressão da torcida, essas coisas fazem muita diferença. Então, esse comecinho que serviu para o entrosamento acabou na hora que o Carlos César foi expulso. Foi aos 33, 36, não sei. E para deixar claro, foi merecido. E o Atlético foi totalmente merecido. O Atlético conseguiu ainda abriu o placar com o pênalti do Guilherme, que estava bem até o momento, mas depois não teve como, perdeu fisicamente mesmo. Outra questão que é ruim por ser um time reserva, que não tem aquele padrão, aquele ritmo de jogo para aguentar fisicamente a partida inteira. Então, realmente, a expulsão do Carlos César foi fundamental para essa derrota do Atlético. Eu acho que não aconteceria se ele estivesse em campo. Bom, vamos falar um pouco do jogo do Atlético na quarta-feira contra o São Paulo? Aí vai todo mundo, né? Só não vai o Bernardo porque tá machucado. De resto, o Atlético vai completo para empregar o São Paulo e tem que ganhar, né, Matheus? O Atlético tem que tirar o São Paulo da Copa Libertadores. A torcida do Atlético tem mania de falar, não só a torcida do Atlético, mas como qualquer torcida, esse negócio de ser primeiro colocado é muito bom e tal, mas a gente tem que ficar escolhendo adversário na segunda fase, não. Poxa vida, você eliminar um tricampeão da América de cara... Poxa, não tem condição, né? Tem que fazer isso logo, né? Abido, a gente já vinha comentando sobre essa possibilidade, até mesmo aqui na redação, né? Nessas conversas informais que a gente sempre tem de futebol. A questão é muito simples. Ontem, por exemplo, o Atlético ele abdicou da vitória, mesmo querendo muito ser líder, terminar como líder do Mineiro, porque a quarta-feira é mais um jogo da vida do Atlético. Talvez, para mim, eu acho que é o jogo mais importante do Atlético até então na temporada. Porque o São Paulo tá mal, o São Paulo tá lá embaixo. São Paulo, foi exatamente o que você falou, é um tricampeão da Libertadores, é calejado nesse tipo de campeonato. É o que a gente fala, Boca Juniors, por exemplo, ano passado chegou de novo na final. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque é um time que sabe disputar. O Atlético tem que tentar evitar esse tipo de adversário, sim. Tem que escolher, sim. Se ele tem a possibilidade amanhã de despachar São Paulo, é menos um candidato ao título que vai ter pela frente. Poxa, entre o São Paulo e o Strongest, entre o Arsenal, não dá nem pra comparar. O São Paulo ele tem a possibilidade de crescer. Se ele passa de fase, o Atlético e os dois topam nas oitavas, o Atlético vai ter dificuldade, sim. Então, podendo eliminar, tem que eliminar. É essa que é a questão. Poupou ontem, deixou os mineiros de lado, tem que deixar mesmo. O Cuca fez certíssimo. Essa vitória, ele tinha vontade, o Atlético, eu não falei sobre o jogo de ontem, ele tem um interesse sim em terminar como líder do Mineiro, mas já sabia das dificuldades também que tem. O Cruzeiro não perdeu na partida. Tanto é que ele chutou o balde. Ontem ele foi para ficar chutando o balde. Pois queria vitória, mas não é nenhuma tragédia. Vai chegar na final do Mineiro. Final do Mineiro é Cruzeiro Atlético. Não tem jeito. Eu acho que dificilmente vai deixar de ser um dos dois. E que a vantagem não é muito importante assim. Não tem vitórias. Eu acho que essa vantagem no final pode fazer diferença, mas eu acho que não. Eu acho que a vitória, tanto Cruzeiro como Atlético, vai ser definida dentro de campo. E o mais importante mesmo, é a Libertadores, o foco total, é o principal campeonato do Atlético no ano, é o que o Atlético almeja há muito tempo, e é isso que ele tinha que fazer mesmo. Vamos com tudo para time zerado para tentar derrubar o São Paulo de uma vez por todas. Lembrando que se o São Paulo passar, se conseguir essa façanha de passar, ele já está garantido de pegar o Atlético nas oitavas. Porque ele só classifica como o pior segundo. E para isso ele tem que ganhar do Atlético, empatar, obviamente, não é ok pro São Paulo, e torcer contra o The Strongest, que vai jogar
lá em Sarandi. Mas torcer com o The Strongest, mas o empate classifica o São Paulo. Não, o São Paulo precisa da vitória e o Não, Strongest do empate, sim, né? eu tô falando do jogo do Strongest e Arsenal. Vamos analisar esse jogo lá em Sarandi. O Arsenal precisa da vitória. O The Strongest não é nada disso. Ontem eu acompanhei River Plate e Arsenal. O Arsenal jogou com metade do time reserva e conseguiu segurar o empate contra o River Plate lá no Monumental de Núñez. Bem taticamente o time. E o The Strongest, a gente sabe qual é o futebol do The Strongest. É toque de bola, com velocidade ali com o Escobar e tal, mas é um time, na minha opinião, inferior ao Arsenal. E jogando em Sarandi, com certeza, eu acho, né? Com certeza é foda, mas eu acho. Vai ter lotação máxima naquele estádio desse tamanho, né? Naquele estádio minúsculo. A torcida mostrou que é bem fanática, né? Mas é aquela argentina. torcida argentina fria, né? Como se fosse a do Vélez, um pouquinho na deles, assim. Mas tem que jogar para ganhar, o Arsenal no caso. Por isso que eu acho que a classificação do The Strongest é a mais difícil entre todas as 3 possibilidades. Você concorda comigo, Matheus? Eu acho que, não, se bem que eu acho, o São Paulo amanhã ele tá bem apertado. Eu acho muito, na manhã não, desculpa, na quarta. Acho muito difícil o São Paulo, com toda sua força, toda a equipe, ele conseguir sair com resultado, com a vitória. Eu acho que um empate ali tá meia cara, não querer já chutando. Não, mesmo, eu também acho Mas, que talvez o resultado mais provável diante de São Paulo e Atlético seja o empate. Para o Atlético, bom, ele não vai sair com tudo para matar o São Paulo de uma vez, né? Eu acho que ele vai esperar o São Paulo para jogar no Quem contra-ataque. precisa do resultado é o São Exatamente. Paulo. Né? E outra, o Atlético também, é claro, é uma decisão para o Atlético e tal, mas você perder o Ronaldinho Gaúcho num jogo que não vale nada para o Atlético, eu acho que a gente está sendo um pouco incoerente, mas é mais ou menos por aí. O Atlético tem que matar o São Paulo desde já, mas também tem que tomar cuidado em não perder jogadores importantes para as fases consequentes, né? Lembrando que terceiro cartão amarelo tira o jogador da fase final. Eu não me lembro quem esteja nessa condição. Se não me engano, O Pierre está nessa condição, então tem que tomar um cuidado com o Pierre. Mas o mais é ir com tudo diante do São Paulo e tentar já tentar tirá-lo, né? Porque pegar a Arsenal da Strongest é muito melhor. É promessa de um jogaço, né? Jogaço, talvez o melhor jogo do ano. Talvez o melhor jogo do ano. O Maluf mesmo, em entrevista que ele deu, já fala isso, que pro Atlético, um dos principais jogos do campeonato, da temporada, igual o Matheus falou bem, tem que pegar esse jogo como foco mesmo pro resto da temporada, para eliminar mesmo o São Paulo. Porque depois disso é só pauleira. E também, não só da temporada do Atlético, como eu acho que para qualquer equipe brasileira está sendo um dos principais jogos aí do ano. Pelo menos um dos mais esperados. Não dá para saber como é que vai ser o jogo. Não, eu acho que realmente provavelmente deve ser um bom jogo. É o jogo mais esperado do ano, talvez. Porque semana passada teve um jogo muito interessante entre Grêmio e Fluminense pela Libertadores. Mas o jogo foi fechado, 0x0. E o 0x0 não foi de todo ruim para as duas equipes, que jogam pelo empate, praticamente. Esse é um jogo mais decisivo, né? Para o São Paulo, tanto então. São Paulo como o Atlético. Principalmente o São Paulo, mas o Atlético, que não quer São Paulo em hipótese nenhuma. Agora, eu sempre comparo o meu irmão, porque o meu irmão ele é São Paulino fanático. E ele me dita algumas coisas que, às vezes, como eu sou daqui de Minas e tal, eu não consigo enxergar bem assim. Ele fala o seguinte pra mim, que o São Paulo joga assim mesmo, Libertadores, joga mascando, primeira fase desse jeito, como se fosse Boca Juniors, na Bacia das Almas classifica, tal, e chega na fase final, cresce demais. E você crescer logo depois de ganhar do Atlético, porque isso é que vai acontecer caso o São Paulo avance, né? Dá moral. Vai ser complicado, né? Vai ser muito difícil, vão ser 2 jogos assim, super pegados, né, Matheus? Sem dúvida nenhuma. Dá moral pro time, dá moral pro São Paulo crescer. De novo, a gente bater no molhado. O Atlético, ele optou por isso, por deixar o time todo preparado, todo zerado mesmo para esse jogo, porque sabe que depende desse jogo mesmo para poder ter mais tranquilidade nas oitavas de final. Ele pode evitar um time tricampeão da Libertadores, que não é brincadeira. Lembrando também que tem a possibilidade do Atlético pegar o Grêmio, dependendo dessas... pedreira. Que é outra pedreira também. Talvez seja pior que o São Paulo, inclusive. Né? É outro time talvez muito copeiro, né? Seja pior que o São Paulo, talvez. Isso a gente tem que levar em consideração. A tradição nesse tipo de competição manda sim. Claro. A gente, de novo, falando do Boca. O Boca, esse ano, ele está mais estruturado, mas ano passado ele ainda estava com uma equipe e era um horrível. time horroroso. Horroroso. Chegou na final da Libertadores.
com o nome, com a camisa, com a garra. Essa que foi a questão. Aí Então, o Corinthians tem que deu a levar em consideração, sorte de pegar o pior Boca dos últimos sem dúvida, 10 anos. sem né? dúvida. Era o ano do Corinthians Mas aí ser campeão também o Corinthians ia ser campeão contra qualquer clube ano passado, né? Tava pronto para ser campeão. Vamos tirar o mérito dos nossos amigos corintianos também não, né? Bom, perguntas. Não, agora uma pergunta boa relacionada ao Cruzeiro e ao Atlético. Vocês acham que o Dedé é melhor que o Leonardo Silva? A pergunta foi do Ramon Alves dos Santos, de Governador Valadares. Ramon, eu acho que o Dedé é melhor que o Leonardo Silva com uma perna. A pergunta sua aqui seria se Hever ou Dedé. Bom, o momento é do Hever. Mas pra mim, o melhor zagueiro do Brasil é o Dedé. Eu não sei o que vocês acham. Antes disso, antes de começar o programa, a gente falava um pouco sobre isso, né? A questão é o seguinte, hoje o momento do Atlético é um momento fantástico, onde todo mundo entra, dá certo no time. Não querendo desmerecer, mas o Hever, hoje, ele é o melhor zagueiro do Brasil, porque hoje ele tem um apoio, ele tem uma estrutura, a cabeça de área forte, um companheiro. Hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor dupla de zaga. Sem dúvida. Leonardo Silva e Hever, mas com destaque para o Hever. Sobre o Dedé, é uma situação diferente. O Dedé hoje consegue destacar em uma equipe que é abaixo da crítica. O Vasco da Gama há muito tempo não é aquele Vasco. Ele está sofrendo problemas sérios financeiros, por isso está negociando o Dedé com o Cruzeiro, né, por causa desses problemas, já não paga desde janeiro os seus atletas, os seus funcionários. Então passa por um momento crítico. Acabou desmanchando uma equipe que foi uma equipe forte, que começou com desmanche, se não me engano, do Diego Souza, né? No ano que saiu, logo depois que foi campeão da Copa do Brasil, começou o desmanche. Embora. Pois é, ficou apenas o Dedé. Então, ele é um jogador sacrificado hoje no Vasco. Eu acho que ele vem... Voltando de lesão. Ele vem voltando de lesão. Acho que ele ficando 100%, ele tendo um padrão, ele conseguindo treinar durante um tempo no Cruzeiro, é o jogador que o Cruzeiro precisava. Pode falar a gente sabe que você é cruzeirense. Né? É o jogador que o Cruzeiro precisava, porque hoje o Cruzeiro conseguiu melhorar em todos os setores. Eu ainda acho que falta o lateral direito, né, que a gente comentava. Eu prefiro que o Everton suma da toca da Raposa, né? Esquerdo, desculpe. O Everton. No caso do lateral direito do Cruzeiro tem o Ceará que... confundi, ele não... o Everton, seria o Everton. O Ceará não é aquele lateral, não, Cortez, mas ele né? Começaram a ventilar Cortez. Começava a ventilar até especulação, né? Mas se for, só rapidinho, um parênteses aí, nessa questão do Cortez, se for pegar como base o jogo que o Cortez fez contra o 15 de Piracicaba, meu amigo, é melhor ele ficar lá, que o Everton é melhor. Mas independentemente se seja Cortez ou não, é mais um que tá ventilando. É uma posição que o Cruzeiro está carente, né? Que precisa de mais um reforço. E eu acho que o meio-campo do Cruzeiro está pronto. Depende do entrosamento, que vai ser jogo a jogo ainda. O Diego Souza melhorar o preparo físico dele, que está nitidamente acima do peso. Mas o que a gente precisava no momento mais urgente era realmente o zagueiro. E esse zagueiro, sem dúvida, chega para ser o xerifão, para pelo menos tentar acabar com esse problema de vez da zaga. Acho que a boa diferença da zaga que pode ser montada é os dois zagueiros que o Cruzeiro vai ter, se realmente o Dedé concretizar e chegar o mais rapidamente possível. Vai ser os dois zagueiros que o Cruzeiro, que no caso é o Dedé e o Léo, são dois jogadores que sabem jogar, sabem sair com toque de bola, ao contrário das outras peças que já vinham atuando, né? Que é o Paulão e o Bruno Rodrigo, que é mais aqueles, principalmente o Paulão. O Paulão é sensacional, né? Ele joga pra mesmo, torcida mesmo. Zagueiro, onde ele tá, ele aponta o chute né? Onde o nariz aponta, ele chuta a bola. Mas que não deixam de ser, pelo menos, bons reservas. Claro. A gente teve no estilo do Paulão, foi o Cris, né? O Cris era meio assim, mas era claro que era muito mais habilidoso. O Cris ele tinha uma noção de futebol, né? Mas eu falo a característica daquele zagueiro grosso, né? De pegar, apontou o nariz, chega fuzilando a bola, e a torcida gosta disso. Isso joga pra torcida mesmo. E a torcida, se eu não me engano, se a gente podia até depois fazer uma enquete, alguma coisa assim, eu acho que ela gostaria de ter o Paulão como titular. É possível, eu também acho. Né? Eu acho que essa seria a formação da torcida por causa disso. O Paulão é da galera. Tem gente aqui brigando comigo porque eu falei que o Dedé é melhor que o Leonardo Silva com uma perna, mas, gente, a minha opinião é essa. Ele esteve no Cruzeiro em 2009, a gente já conhecia o trabalho dele no Vitória, ótimo jogador. No Atlético depois, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo mais no Atlético Mineiro, inclusive depois que eu virei setorista do Atlético.
sensacional. Mas não é melhor que o Dedé. O Dedé é melhor, o Dedé é mais promissor. Ele tem uma qualidade de saída de bola muito melhor que o Leonardo Silva. Então, na verdade, tem que esperar também, né? O Dedé tá voltando de lesão. A verdade é essa mesmo. Bom, o que temos do Dedé nesse momento, às 17h34? Temos que o Cruzeiro está próximo de fechar com o Dedé. Parece que vai fechar de fato. A família não quer falar sobre a transação que já está correndo. No entanto, o Dedé, tem informações que o Dedé treinou normalmente na Colina hoje, lá no Vasco da Gama. De fato, vai fechar. Ele vai ganhar R$350 mil por mês, 5 milhões de euros que o Cruzeiro vai dar para o Vasco, mais um empréstimo de 4 jogadores. É uma proposta hoje, não estou falando nem padrão brasileiro, porque essa proposta talvez padrão brasileiro não seja tão interessante. Mas padrão Vasco da Gama é a melhor que ele teve até agora. Apesar do futebol italiano e do Liverpool também já terem sondado o jogador em janeiro, um dos clubes da Itália já teria feito um acordo financeiro pelo Dedé, mas não conseguiu levar. No entanto, o Cruzeiro deve fechar hoje. Hoje a gente tentou falar com quem? Com o Alexandre Matos. O Guilherme Mendes conversou com a gente, falou que não tinha nada certo ainda, mas que depois a gente podia ligar para ele para confirmar alguma coisa. O Gilvan de Pinho Tavares também não atendeu o telefone desligado. Então é claro que está fechando. A gente sabe que está fechando. Alguns outros veículos de imprensa já deram essa contratação como certa, mas obviamente sem a palavra oficial de Cruzeiro e sem a palavra oficial de Vasco, a gente também não vai cravar nada. A situação é que, na experiência que eu tenho no futebol hoje, é que... Só depois de assinado o contrato? Exatamente. Está fechado? Não tem jeito. É o principal. É o principal, então vamos aguardar, mas eu diria que 95% dos pés do Dedé estão na toca da raposa, meu caro Fernando. É, importante, como a gente já cansou de falar no programa de hoje, importante contratação, principalmente nessa questão da defesa do Cruzeiro, que vem assustando um pouco a torcida. Acho que vem para ser titular. Vem falhando demais. Claro mesmo. que vem para ser titular. E fica essa questão de quem vai atuar do lado dele, que o Matheus já deu uma ideia. E jogador para a torcida buscar no aeroporto. O Rinaldo tá falando aqui, o Rinaldo lá de Vila Velha tá falando assim, não seria ideal a zaga com Paulão e Dedé, um bruto e outro delicado? Pô, Rinaldo, sou do Cruzeiro, fica brava contigo, cara. Mas qual jogador do Cruzeiro seria titular no time do Galo? Pergunta do Ramon. É difícil falar. É difícil, porque o Atlético hoje tem um conjunto muito fechado, muito forte. É difícil falar porque não desmerecendo nenhum jogador do Cruzeiro, que tá ótimo, são ótimos, principalmente o meio campo pra frente. Mas o Atlético tá pronto. O Atlético tá um time... Ele tá fechado. Acho que talvez o Ceará ali no lugar do Marcos Rocha, talvez, né? Talvez. Talvez seja a única posição que o Atlético ainda apresente alguma deficiência, mesmo assim, muito baixa. Né? A meia-direita ali, sem o Bernat, talvez, que ainda o Cuca não sabe se era. Se bem que tem o Tardelli também que tá jogando ali, né? A direita tem o Tardelli. Tem o Tardelli, é muito complicado. A única questão que o Atlético tá brigando aí nos últimos anos é as duas laterais mesmo. Esse ano o Cuca já trocou a lateral esquerda, tirou o Júnior César, voltou com o Richarlison para a posição. Que por coincidência o Cruzeiro também não tem, né? Não é só Cruzeiro Atlético, né? A verdade é que é uma posição escassa hoje no futebol brasileiro. Acho que nem só no Brasil. Você que acompanha mais Mundial, Fernando, se eu não me engano, não é uma posição hoje. Você vê hoje. mesmo coisas básicas. Seleção brasileira, quem que é o titular Marcelo hoje? É o Marcelo e pega o outro. O reserva do Marcelo é o Felipe Luiz. Realmente está bem no Atlético de Madrid, fez até gol no último fim de semana, mas é um jogador irregular. Quando você pega a seleção daqui do Brasil, quem que o Filipão chama? O André Santos, né? Que já foi realmente um bom jogador, mas hoje é o jogador, como um adjetivo que o Cabido gosta muito, jogador ok, né? O jogador ok. É o lateral esquerdo ok. Pronto, nada mais que isso. Pô, pra quem teve Roberto Carlos ali... a gente ficou mal acostumado com as laterais, com o Roberto Carlos e o Cafu, vivendo alguns bons momentos na seleção. Os dois melhores laterais direito e esquerdo do mundo, na minha opinião, dos que eu vi jogar, são Cafu e Roberto Carlos. Jogaram muito. Não tem jeito, jogaram demais a conta. Eu vou pedir pro Fausto, toca a tabela do Campeonato Mineiro aí pra gente, por favor. 10ª rodada que ainda não foi finalizada. Amanhã teremos Cruzeiro e Nacional. O Nacional é de Nova Serrana ou é de
De onde é? De Patos de Minas, né? De Patos de Minas agora. Impressionante. Muda demais, né? Agora sim é de Patos de Minas. Agora já ele é pode de chamar. Patos de Minas. Passado Como tinha se... aquela parceria com o Perrela, né? Se eu não me Pois engano, é, com o Cruzeiro. Perrela. E era em Nova Serrana, Nova Serrana. detalhe. Aí acabou a parceria, teve que mudar de cidade. E como se Patos de Minas já não tivesse clube de futebol, né? Tem dois, talvez, dos mais tradicionais clubes do interior de Minas, que são o Mamoré e o RT. Bom, vamos lá. Jogos todos dia 14, na verdade, é isso mesmo. Caldense 2-1 no Galo, Araxá 2, Guarani 3, Boa Esporte 3-0 no América de Aflotone, o Vila passou pelo América 2-0, Tombense 0, Tupi 1. Aí a tabela de classificação do campeonato, Cruzeiro com 25 pontos, um jogo a menos, deve sacramentar o primeiro lugar amanhã, Atlético com 24 pontos, o Vila Nova com 18, Tombense com 16, fecham o G4. O Tupi tá ali na briga, na cola, sonhando com essa vaga também, tem 15 pontos, está na 5ª posição, e a Caldense, que também tem chance, está com 14 pontos. Daí para baixo, todo mundo eliminado já. América, Guarani e Boa. Essa vitória importantíssima da Caldense ontem, né? Muito importante. Pra muito ela importante. tá viva no campeonato graças a essa vitória. contra o Muito Atlético, importante né? mesmo. Fugiu e aí na briga do rebaixamento, a tabela mostra aí bem o Nacional, que deve perder para o Cruzeiro, porque a gente já falou dessa superioridade de Atlético e Cruzeiro no campeonato, e fica na briga no finalzinho aí com Araxá e América. Lembrando que para a classificação, o Tombense pega o América na última rodada e o Tupi tem acho que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro Isso. na última rodada. Isso. Então a Tombense está com um pé Com a faca e o queijo na também, mão, né? Encaminhado já, dificilmente o Tupi ganha do Cruzeiro. A não Na ser que o última Cruzeiro joga uma equipe reserva que Não vai não tem acontecer, motivo. né? Não vai. Não tem nenhum motivo. Não vai, senhores. Eu acho que não vai. Bom, tem uma pergunta aqui do Bruno de Brasília. Obrigado, Bruno, pela sua participação aqui conosco. Vocês não acham que o Cruzeiro ainda precisa de um volante mais leve para dar mobilidade? Chegou outra pergunta aqui. Vamos lá de novo. Vocês não acham que o Cruzeiro ainda precisa de um volante mais leve para dar mobilidade maior ali na saída de bola? Nilton e Henrique podem formar uma boa dupla, mas me parece um tanto quanto pesada, principalmente na transição entre defesa e ataque. Eu acho que o Henrique é um cara que sai muito bem pro jogo. Eu não sei o que você acha, Fernando e Matheus. Pode perguntar, pode responder, Fernando. Bom, eu acho que o Henrique, se for aquele Henrique de uns anos atrás que jogou no Cruzeiro, é melhor do que o Nilton. Acho que como segundo volante para saída de jogo aí, eu prefiro. E no caso, até o Matheus estava falando de posições que o Cruzeiro precisa, como primeiro volante, acho que o Cruzeiro ainda tem, acho que tem peças melhores no Brasil aí do que o Leandro Guerreiro, que eu acho, como primeiro volante para contenção da defesa ali, eu acho muito fraco. Eu gosto, particularmente eu acho o Leandro Guerreiro bom, mas eu seria o primeiro, né? O Henrique como segundo, mas eu ainda tentaria, não sei se daria certo, não é minha especialidade isso, mas eu tentaria Henrique e Nilton. Para mim seria a dupla perfeita. O Nilton mesmo já deu uma entrevista falando que quando ele chegou ao Cruzeiro, ele pensou que o Marcelo Oliveira estava pedindo ele para ser primeiro volante. Então ele já veio com essa ideia de fazer essa contenção na defesa. Eu prefiro muito mais Nilton como primeiro volante e Henrique, para que tem uma boa saída de bola, tem qualidade para chegar no ataque, do que o Leandro Guerreiro, que aí já é uma questão pessoal mesmo, não é um jogador que eu gosto muito. O Henrique, para mim, é exatamente essa questão. É só do Cruzeiro jogando fino da bola, né? Então, se ele tiver na mesma condição, ele vai chegar, aí, independentemente de quem seja o segundo, ele vai chegar para assumir uma vaga aí, na hora que tiver liberado. Ah, né? com certeza. Ainda mais que o Leandro Guerreiro não agrada ninguém. Eu acredito que tem muitas opções. Então, acho que por enquanto, eu acho que dá para levar com esse time, com essa cabeça de área. Apesar da gente estar disputando uma Copa do Brasil e hoje ser o principal foco do Cruzeiro, né, seria esse pentacampeonato, conseguir vencer mais uma Copa do Brasil. Eu acho que com a chegada do Dedé, o Cruzeiro, ele se credencia a partir de agora como um candidato, sim, a ser campeão e chegar brigando também, não para ser campeão, eu acho que ainda é cedo no Brasileirão ainda para a gente falar. Para todo mundo, inclusive. Para todo mundo, porque tem outras equipes muito mais consolidadas. O Cruzeiro está num projeto de renovação, que eu acho que vai ser muito mais forte para 2014, com a chegada com a base toda pronta, que foi o que o Cruzeiro sempre teve, com a base pronta,
pegando 2, 3, 4 jogadores de renome mesmo para poder completar o grupo. Foi o que o Atlético fez no ano passado para ele. Que o Cruzeiro fez em 2007, 2008 e 2009. 2002, 2003 foi a mesma coisa. Mesma coisa. Em 2007 o Cruzeiro montou uma equipe que no ano seguinte viu a necessidade de renovar alguns jogadores e em 2009 chegou na equipe compacta que queria. Que por detalhes, realmente ao final com os Estudiantes o Cruzeiro perdeu. Né? Mas tem condição sim. Eu acho que esse é o caminho. Então tá. Superliga? Alguém quer falar de Superliga? Bom, acho que foi igual eu já vi vários comentários durante a partida mesmo, foi 3 sets bem bizarros, assim, no caso, né? O primeiro set só deu o Sada, pensava mesmo que o Sada poderia até meter um 3-0 ali, mas ficou irreconhecível depois dos outros 3 sets, caiu mesmo a produtividade. É muito difícil você ver uma vantagem tão grande assim, igual o RJX conseguiu nos outros 3 sets, em relação ao Sada, fazer 25-18 em 2 sets, em uma final, é muito difícil essa instabilidade que o Cruzeiro teve, e até uma coisa que eu acho difícil de comentar, mas pelo menos é a minha opinião, que eu acho que a final não devia ser um jogo só. É desmerecer demais uma campanha tão longa para decidir em um jogo só, que pode acontecer igual aconteceu nessa final de um time inteiro que estava bem durante a competição. A gente cansou de falar o tanto que o William estava bem na distribuição de jogada, tanto que o Felipe estava bem na recepção, o Wallace pouco errava no ataque. E ontem deu tudo errado, principalmente por causa do Lucão, que fez uma boa partida, um bloqueio, saque, que é o que a gente também já adiantava aqui, que devia ser mesmo o nome da partida. Foi 1-2, né? 1-2. O time inteiro encaixou bem, mas o que mais me preocupou no Sada Cruzeiro, além da instabilidade durante a partida, venceu o primeiro set muito fácil. Isso deve ter aumentado a confiança dos jogadores durante a partida. Só que talvez tenha perdido um pouco o foco. Esse primeiro set arrasador, já eram favoritos antes da partida, e esse primeiro set arrasador acho que tirou um pouco o foco do Sada Cruzeiro na partida. Tanto é que os outros 3 sets, como o Fernando falou, foram destruidores, avassaladores do time do Rio de Janeiro. Agora, tem que se lembrar também, além dos méritos do RJX, também o problema do Cruzeiro, como o Fernando falou, é o bloqueio. Segundo pior bloqueio da Superliga. É um time que não bloqueia ninguém. E aí, no outro lado, era o melhor bloqueio da Superliga. E o que fez? Fez diferença. No set decisivo foram 7 pontos de bloqueio. Então não vai ter jeito, não vai passar. E o time encontrou. O time do RJX, depois da lavada que eles tomaram no primeiro set, os caras sentaram, se encontraram e falaram assim, não, esse jogo é nosso, o ginásio é nosso, né? Vamos fazer valer o nosso mando de casa e... Eu concordo bem com o que o Fernando falou. Eu acho que a final de Superliga... Por que você não concorda com o que eu falei, não? Não, é porque vem bem na minha ideia o que ele falou. É bem o que eu penso a respeito também. Não, você está desculpado. A equipe faz uma campanha como o Sada Cruzeiro fez ao longo do campeonato. Chega na final, ele está num dia ruim, ele perde um campeonato por causa de um jogo. Para mim, funciona meio parecido com a final de Copa, de qualquer Copa. Você pode ter o melhor time, você pode fazer a melhor campanha, você pode seguir o melhor campeonato, mas se você está num dia ruim, você sai, você perde. Ontem o que aconteceu foi isso. Um dia que o Sada foi irreconhecível nos 3 sets seguintes, nos 3 sets finais, e é claro, não vão tirar o mérito, não. O RJX jogou muito e mereceu a vitória, foi arrasador, mas o Sada em si estava irreconhecível ontem. Então, eu acho que tem essa questão mesmo, que devia talvez ser olhado isso. A questão do mando ser no Maracanã, já teve também finais aqui. A primeira final, se não me engano, que o Sada fez... Perdeu pro SESI. Perdeu pro SESI no Mineirinho. Então, isso é um sorteio que é feito antes, não é a questão, mas talvez seria um jogo em Minas, um jogo no Rio e uma terceira final um terceiro jogo num lugar neutro, se desse um terceiro jogo. Acho que deveria ser repensado sim, para tentar valorizar o melhor time, que para mim era o Sada Cruzeiro.
Ontem foi o RJX campeão com todos os méritos. Mas lembrando... o melhor time da Superliga Não, foi o pois Sada é, Cruzeiro. mas lembrando que a melhor campanha foi da RJX, tá? Não, sim. Mas eu acho Então que era o time a questão jogou mais completo. Não, pois que era um o time time que já tinha um conjunto, que tinha já uma vem há variação de muitos jogadas anos. maior e tal. Pois é, e era um time que já tem uma base mais consolidada há mais tempo. Pra mim, era mais time que a RJX na final. Mas Com certeza era. É. Com certeza era, mas perdeu. o que importa é isso, né? É. Perdeu o RJX, ganhou com todos os méritos, não, indiscutível. E o RJX tirou também o Minas, né? Sim. Aliás, o Minas fez 2 partidas muito parelhas contra o time do RJX, mas no último também não deu conta, né, dessa máquina econômica que é o RJX. A gente olha o RJX, Campeão masculino e feminino, né? o Rio de Janeiro é campeão masculino e feminino, mas pensa na seleção brasileira. É a base, né? É o melhor time, é um time que a gente está falando com o Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro tem o melhor conjunto, mas não tinha o melhor... As peças, você vai olhando peça por peça. Eu estava até conversando isso com a Ana Flávia aqui semana passada e com o Daniel Roth no nosso vídeo chat especial pré-decisão. São equipes que você... É aquele negócio, é muito difícil talvez você... Por exemplo, meio de rede o Lucão é melhor que o Douglas Cordeiro. Levantador, uns preferem o Bruninho, outros preferem o William. Aí você vai olhar o oposto, o Theo e o Wallace é melhor. Líbero, talvez o Mário Júnior tenha mais experiência que o Serginho. Então é aquele negócio, você vai montar uma seleção ali, 4 de um time, 3 do outro, mas que o RJX, essa potência, e tem uma diferença chamada Lucão ali no meio de rede, que decidiu o campeonato. Ele decidiu o campeonato. Eu até brincava muito com o Fernando aqui, durante esses playoffs decisivos, ele sempre participando aí comigo no esporte.com, fã do Lucão, cara. O Fernando é fã do Lucão. Mas se for ele ver, foi, ele fez a ele diferença foi o primeiro a me falar assim, praticamente o cara todos que vai os fazer a jogos. diferença vai ser o Lucão. Mas ele fez a diferença em praticamente todos os jogos. É. Tanto no ataque, que ele é muito difícil você ter um meio de rede que faz tantos pontos igual o Lucão. Que seja tão decisivo assim. E no saque é absurdo tanto que ele faz diferença no saque. As passagens dele no saque eram sempre passagens avassaladoras, assim. O poder muito mental do difícil. cara é diferenciado mesmo. Tanto na semifinal quanto na final, valeu demais a experiência do Dante, que realmente chamou o jogo na final, foi um dos destaques da final, chamou o jogo para né? fazer a O diferença. que é interessante no Dante é que o Cruzeiro não mudou a estratégia durante o jogo, né? O primeiro set, aliás, o saque foi todo no Dante. Tirava ele sempre. O passe dele não estava tão bom no dia. Ele estava com problema no Tava joelho, com no joelho, desde um bom tempo. Em compensação, no segundo, terceiro e quarto set, o cara passou de uma precisão pro Bruninho. Negócio Essa é a absurdo. questão, Negócio né? absurdo. É isso Tanto que tá o Dante falando. jogou também. Foi o que você falou também, a questão o Sada Cruzeiro passeou no primeiro set. Isso, eles voltaram. Isso acontece muito no vôlei. Não foi a primeira ou a segunda vez, não. Que o time ele toma aquele susto, aquele baque inicial que aconteceu com o RJX. Falou, opa, ele consegue organizar durante o intervalo. É impressionante como funcionam essas conversas. Eles conseguem ajustar os pequenos detalhes que inverte completamente a partida. Que foi o que aconteceu. Eles conseguiram se organizar e inverter completamente o jogo, conseguindo sair vencedor. Essa questão foi vista demais no feminino. Principalmente, né? O Rio de Janeiro estava perdendo de 2-0 e conseguiu virar. Contra uma equipe muito que era estranho. superior. Que tava todo mundo na bolsa de apostas, era tipo, se apostava R$1 no Osasco para ganhar, não sei, 1,50. No Rio de Janeiro se apostava 1 para ganhar, sei lá, 8, 6. Muita diferença, a grande diferença das duas equipes, mas provou mais uma vez que até no voleibol as surpresas podem acontecer, né, Matheus? Sim. O Sada Cruzeiro, para mim, principalmente, foi uma surpresa. Esperava que fosse um jogo duro, mas que o Sada saísse com a vitória. Como eu estava falando, no videochat que eu fiz com a Ana Flávia, ela cravou, o Sada Cruzeiro é favorito, eu cravei, o Sada Cruzeiro é favorito, Daniel cravou, o Sada Cruzeiro é favorito, ninguém cravou no RJX. Mas é isso, voleibol Surpreende. Eu achava- mas É por isso é também uma que ele- surpresa que não foi igual, por exemplo, na feminina. Eu acho que a RJX tinha também condição de vencer, mas não do jeito que foi. Foi muito fácil. Eu acho que o que surpreendeu mesmo no masculino foi essa vantagem jeito, né? que eles conseguiram entre um set e o outro. Perder 2 sets por 25-18
É muito estranho isso numa Eu final. imaginava que seria um jogo de 3-2 tranquilamente. Sim, tipo, Pra- sets passando dos 30 pontos cada equipe. Sim. Mas eu pensava que seria uma final mais parelha, mas não... Não foi. Mas não foi. E a gente espera que o Sada Cruzeiro continue fazendo esse investimento interessante que ele tem feito no vôlei, que a equipe continue, né? Que é o importante agora é manter as peças principais, tentar, pelo amor de Deus, reforçar esse bloqueio, né, Matheus, para na Sim, próxima temporada chegar firme. E que o Minas também... Poxa, não precisa nem falar do Minas, né? O Minas Tradição, tem, né? Ele tem a obrigação também de que chegar brigar sempre. pelo título sempre. E ano passado e esse ano, eles chegaram na semifinal, mas a gente sabe que um time que é N campeão brasileiro, raras vezes você vê isso, né? N campeão. Chegar na semifinal. Tem que chegar na final e também vencer o título brasileiro. Né, Fernando e Matheus? Sim, eu acho que o Cruzeiro agora é mesmo remontar também, olhar essa questão das peças, conseguiu identificar o problema principal está no bloqueio, então tem que reforçar mesmo. Mas não é porque perdeu também que tem que jogar todo o trabalho Não, fora. o trabalho foi excepcional. A gente vive comentando isso, mas na verdade age de outra forma. Hoje a cultura é de se premiar apenas títulos. A boa campanha é muito válida. Eu fico comentando isso com alguns amigos. Falei, por exemplo, com o atleticano que há tanto tempo, por exemplo, não via lutando, tem que valorizar. É bonito se ver o seu time jogando bem, é prazeroso isso. Então tem que ser valorizado. Essa campanha do Sada foi uma ótima campanha, de novo. É o terceiro ano consecutivo na final. O Minas chegou na semifinal, por pouco não chegou na final. Seria uma final mineira fantástica. Então é continuar nesse caminho. Eu acho que ontem teve essa derrota do Sada, mas pequenos ajustes têm que ser feitos e quando forem feitos, novamente vai poder mais uma vez sagrar campeão, sem dúvida nenhuma. Está no caminho, é só continuar nesse caminho que está certo. É verdade. Então é isso. Gostaria de agradecer aqui a participação do Fernando. Obrigado, Fernando, aqui comigo mais uma vez. Obrigado, Cabido, por chamar novamente. Obrigado, Matheus. Sempre fazendo aquele jabazinho, né? Acesse lá o www.superfc.com.br e procure pelo Super FC pelo mundo. Eu e Pazini falando do melhor dos campeonatos em todo o globo, Inglaterra, Alemanha, tudo de bom. Se você quiser falar que a minha Lazio tomou para a Juventus agora, você pode falar, tá? Então tudo bem, perdeu, isso a gente não falou no programa, porque obviamente é gravado, então hoje à noite deve estar saindo no forno aí. Então tá bom, no próximo programa você cite que a Lazio perdeu para a Juventus, por favor, deixar. porque esse time não pode perder do jeito que perde. Obrigado, Matheus, voltou aqui com toda, hein? Eu agradeço, Leandro, agradeço o internauta, obrigado, Fernando, também. É sempre um prazer falar de esporte, de Minas Gerais, ainda mais um momento muito bom que o esporte mineiro vem passando, né? A gente voltando a falar, tanto Sada, Cruzeiro como Minas fizeram campanhas ótimas na Superliga, Cruzeiro Atlético muito bem nos devidos campeonatos que estão participando. Então é sempre um prazer, principalmente vindo para poder falar coisas boas, expectativas boas dentro do esporte de Minas. Ainda mais com o Dedé chegando, né, Matheus? Sem dúvida nenhuma. O senhor se deve estar muito feliz, né? Sem dúvida nenhuma, é o que o Cruzeiro estava precisando. Então tá bom. Obrigado, internauta, pela sua participação. Eu gostaria de fazer um convite a vocês na quarta-feira, antes do jogo do Atlético, às 19 horas, aqui mesmo na TV O Tempo, vamos fazer um pré-jogo de Atlético e São Paulo e Atlético, com todas as informações desse jogão que pode definir a classificação do São Paulo ou a eliminação do Clube Tricolor lá no Morumbi. Um grande abraço e até lá.